Olá! O prometido é devido e, portanto, estou aqui sentada com a Carla Gomes. A Carla é uma das pessoas que faz parte da dupla portuguesa que está na final dos European Inventor Awards. Portanto, daqui a muito pouco tempo vamos ter novidades para saber como é que correu esta final. Mas para já, eu prometi-vos que vinha cá tirar dúvidas sobre este sistema. Vocês mandaram as dúvidas que tinham e, por isso, eu não sei responder, mas trouxe quem sabe. Portanto, Carla, obrigada, antes de mais, de estar aqui. É uma honra mesmo conhecer uma pessoa que está a trabalhar tão ativamente numa ideia tão importante. E queria perceber então um bocadinho o que é esta plataforma, o que é que faz este conjunto de painéis solares, como é que isto funciona? Basicamente, a plataforma é uma estrutura que está sobre o espelho d'água, onde depois são instalados painéis solares que permitem fazer o seguimento solar. Pronto, ela estando sobre o espelho d'água conseguimos fazer a rotação de uma forma eficiente, com um baixo consumo energético, e ainda conseguimos depois fazer a elevação individual de cada painel fotovoltaico para conseguirmos ter um acompanhamento máximo do sol, para conseguirmos ir buscar o máximo partido da energia. Tipo um girassol? Tipo um girassol. Ok, vão andar a rodar à volta, à procura de onde estiver o sol. Onde estiver o sol. E isto aplica-se em lagos? Albufeiras, lagos, reservatórios de alguma dimensão. O que é alguma dimensão? Reservatórios de água, por exemplo, no Alentejo, nós conseguimos ter alguns reservatórios com alguns metros quadrados ou até hectares, que fazem depois, são utilizados para regas na agricultura. Então não tem de ser uma barragem gigante? Não tem que ser uma barragem gigante. Aqui pode ser uma solução muito interessante porque permite produzir energia para alimentar este pequeno reservatório que muitas vezes têm que ser preenchidos com água, não é? Portanto, a água tem que ser reposta com bombas e, portanto, conseguimos fazer aí um reaproveitamento. E mesmo para a rega? Bombear a rega? Aí não, porque, por exemplo, no Alentejo a estratégia é um bocadinho diferente. Eles bombeiam para reservatórios que estão a alto nível e a rega é feita por queda da água para haver consumo de energia o mais reduzido possível. Faz todo sentido. Exatamente. Gravidade. Só que existe, por exemplo, aí é interessante o caso porque nós temos ali um problema acrescido de evaporação. E aqui a solução pode ser também um bom aliado, digamos assim. Porque não há evaporação da água. Não há tanta evaporação da água. Isso é muito interessante. Vocês conseguem efetivamente, porque tapam a água, não é? Fazer com que ela não totalidade. Sim, claro. Que também é importante para a parte mais da vida da água, porque se taparmos completamente a água, também pode trazer algumas complicações a nível da qualidade da água. Águas paradas, não é? Exatamente. E, portanto, ter ali um compromisso acaba por ter uma qualidade da água garantida, ter a evaporação, que também podemos estar a falar cerca de 60% de diminuição de evaporação e produção de energia que pode trazer a água para dentro dos reservatórios. E quão mais eficiente é um sistema destes em relação, por exemplo, aos painéis solares que se encontram estáticos, Sim, nós aí podemos ver isto de duas formas, que é, ao compararmos esta solução sobre o espelho d'água com as soluções terrestres, podemos estar a falar aqui de ganhos cerca de 40%. Porque 30% nós estamos a falar de uma solução que faz seguimento e outra solução que está fixa. Nós conseguimos ter aqui cerca de 30%, 35% de ganho de energia. E depois também temos algum ganho de energia o facto de estar sobre um espelho d'água. Porque a água permite um controle térmico do painel durante a produção. Arrefece o painel. Arrefece de alguma forma, ou faz com que ele não aqueça, não atinja temperaturas tão elevadas, e então tem um aumento da sua eficiência por essa via. Então é uma solução que melhora tudo. Melhora tudo, sim. E em relação, por exemplo, uma das perguntas que me fizeram foi em relação à vida marinha. Isto não prejudica o facto de estar uma estrutura a tapar a luz? Essa também foi uma preocupação também no projeto. Durante o desenvolvimento nós tivemos várias preocupações, como a parte mecânica, a parte da eficiência energética e também a parte ambiental.
Pronto, porque todos sabemos que o ecossistema destes lagos é sempre algo importante e que devemos preservar. E depois também estamos a falar de uma estrutura que tem uma componente plástica, de materiais plásticos, em que pode haver aqui alguma transferência de microplásticos, microaditivos, não diria, mais os aditivos que se utilizam para que não... Tipo de impermeabilização e de Exatamente. Tinta, não sei se... Tinta não é o caso, mas existem aditivos para permitir a própria produção mais eficiente. E então foi sempre uma preocupação e nós fizemos alguns estudos para perceber se o material em si poderia ser aqui um problema, mas constatámos que não existe nenhuma transferência agressiva para o meio, portanto não se observou nada. Depois também outra questão tem a ver com a própria oxigenação, portanto não taparmos efetivamente a solução por completo, haver aqui alguma passagem de oxigênio do sol para promover aqui a fotossíntese e outros efeitos. Anda a estrutura, não é? A estrutura anda, também promove algum movimento da água e isso faz com que os micro-organismos consigam manter, ou o sistema aquático consiga se manter a funcionar normalmente. E ainda temos a vantagem, que muitas vezes não se liga, que é o facto também de termos uma estrutura na água. Os próprios peixes ou outros seres que existam ali muitas vezes instalam-se e criam os seus próprios microssistemas e acabam por evoluir também, não é? Portanto, também estamos a promover o aumento da biodiversidade. Porque eles fixam-se ali, porque têm uma zona de estar protegida, que não tem, muitas vezes já não estão sujeitos das aves, não é? Exatamente, dos predadores, por exemplo. Que conseguem fazer ali as suas próprias maternidades. Exatamente. Em algumas das nossas experiências nós podemos constatar isso. Boa. Ok, então vamos aqui só ver, eu prometo que isto não vai ser muito longo, eu sei que a nossa attention span está reduzido nas redes sociais. Vou só aqui ver as perguntas que fizeram, porque a minha comunidade é muito interessada nestas coisas. Então, se houver muito vento, isto não estraga a estrutura, nem os painéis que estão na estrutura? Esse foi, a nível mecânico, o grande desafio. Porque nós temos que garantir a integridade mínima dos sistemas e existem regras a nível mecânico e que têm que ser seguidos. Nós, para também conseguirmos tirar o maior partido da produção de energia, temos que ter um painel que, ao elevar, tem alguma elevação e que muitas vezes os sistemas em si têm que ser muito robustos, muito pesados, muito consumo de matéria-prima. Então nós aí optamos por uma solução um bocadinho mais interessante, que é: se este tipo de comportamento de ventos muito agressivos que podem trazer dano à estrutura ocorrem com menor frequência, então nós vamos proteger a nossa solução disso. Então o nosso sistema está preparado com um sensor ou temos um medidor de vento, em que para um determinado vento ele faz uma reposição a zero. Volta a descer, Volta a descer a uma posição de segurança e assim não existe este dano. Isto permite-nos ter menor consumo de material, menos estruturas mais leves, tudo muito mais eficiente. Simplesmente recolhem e durante esse tempo não está na otimização. Exatamente. E depois, durante um período, se não se registar novamente esse vento, eles voltam à posição que deveriam estar de acordo com o sol. Se tiver muito vento, não está muito sol, portanto, pronto, não é? Sim, há aqui uma compensação, mas é importante, porque ele estando a zero está sempre a produzir na mesma, pode perder ali um bocadinho menos eficiência. Está igual às das nossas casas, dos nossos telhados, aos estáticos, não é? Quase. Digamos que sim, mas permite-nos pelo menos ter estruturas menos pesadas e robustas, não é? E conseguirmos tirar partido na mesma da solução enquanto produção de energia solar. Boa. Ok. Mais uma pergunta. Então, como é que foi este processo de estudo para para criar este sistema, para chegar a este sistema? O que é que aconteceu? Que passos é que foram dados? Ou quanto tempo é que isto demorou tudo? Ok, pronto. O primeiro passo foi o cliente que trabalha connosco, que em 2016 veio ter connosco para conseguirmos desenvolver uma solução deste tipo. E aí começámos por primeiro compreender muito bem qual é que era a ideia, quais seriam as especificações para o produto, onde é que se enquadrava o produto. Pronto. E aqui procurámos definir muito bem quais os pressupostos, que era para águas mais calmas, para dar aqui dar aqui algum suporte também às barragens ou lagos, portanto as soluções onde elas poderiam encontrar-se. E depois ter uma solução
que realmente tivesse aqui algo de inovador, como a questão de ser uma plataforma de seguimento a 2 eixos. Pronto, este foi o primeiro passo. O cliente veio ter connosco para fazermos este produto. Depois foi reunir uma equipa para desenvolver em detalhe todos estes componentes mecânicos, não é? E portanto levou 6 anos. Levou um bocadinho menos. Ok. Nós, ao fim de ano e meio, mais ou menos, já estávamos a fazer os primeiros demonstradores, protótipos já mecânicos para perceber como é que funcionava a solução, numa dimensão mais pequena, algumas vezes, para percebermos a dinâmica. Ok. Depois fizemos uma primeira instalação à escala real no Rio Douro, Ok. que nos permitiu também mais uma vez fazer uma validação à escala real da própria solução, muito em termos mecânicos, porque há sempre a questão do meio aquático é sempre algo muito diferente de trabalhar. Certo. E traz-nos sempre muitas novidades, Desafios, não é? desafios que vão aparecendo e nós vamos resolvendo. Ok. Pronto. E entretanto, mais recentemente instalámos dois pilotos na Holanda. Um está num parceiro que faz produção da matéria-prima que nós utilizamos nos flutuadores e outra está num lago, mais ou menos a sul, em Oudtshoorn, na Holanda, para perceber se é promissora ou não a tecnologia também naquela localização. Okay. E esta não foi uma pergunta que fizeram, mas estou curiosa. Desde o primeiro protótipo até este último, mudou muito ou foram só afinações? Não mudou muito, mas tivemos algumas mudanças estruturais significativas. Por exemplo, algumas soluções de proteção do sistema, como é que nós conseguimos saber que o painel está numa posição a 0 ou está numa posição mais elevada, como é que nós temos ali alguns pontos de controlo. Essas partes foram sendo alteradas para serem mais robustas em termos de informação que depois comunicam. Não é? Sim, porque o meio aquático também tem este problema, o meio exterior, não é? Soluções que facilmente são aplicáveis e que são utilizadas, quando depois passamos para um meio exterior, estar em contacto constante com o sol, com a água, degradam-se com o tempo. Exatamente, e portanto temos que tentar encontrar soluções que possam ser mais eficientes. Pronto, porque depois, em termos da parte principal, a estrutura para o flutuador, a estrutura que suporta o painel, que faz o seguimento, isso foi havendo algumas otimizações, mas nada de muito significativo. Ok, e só para clarificar aqui, estamos a falar de uma estrutura que depois leva painéis. Exatamente. Okay. É uma plataforma, neste caso, nós pensámos numa ilha que tem mais ou menos um diâmetro de 38 metros com 180 painéis. Sim, é grande, 180. Sim, ok. Claro que depois ela é modular, não é? Pode ser um pouco mais pequena, para, por exemplo, colocarmos em localizações mais pequenas também, em albufeiras que possam ser albufeiras ou lagos mais pequenos. Sim. Ou podemos colocar um maior número de painéis, mas em módulos diferentes. Em módulos de 180, não é? Portanto, ter uma ilha, outra ilha. Certo. Porque a própria rotação tem alguma resistência e, portanto, há ali um compromisso entre consumo de energia e a rotação da própria ilha. Claro. Pronto, e, portanto, o ideal é sempre a replicação. Exatamente. Claro. Quanto mais pesado, faz sentido que consuma mais energia, não é? Maior. Sim, e o atrito que existe na água, não é? Nós pensarmos termos um barco pequenino ou termos um navio para movimentarmos toda aquela massa é muito superior. Sim, claro. Física, muito importante. Boa, muito interessante mesmo, boa pergunta, fez chegar aqui a muitas coisas. Ok, portanto, há aqui uma pessoa que está a perguntar se existe armazenamento de energia, mas não existe, certo? É como um painel. Basicamente é injetado na rede. Esse também foi um ponto importante no projeto, que foi sempre pensado a tentar, o conceito base, não é, deste tipo de produto era utilizar já estruturas existentes. Por exemplo, a questão das barragens. Aquela zona muito próxima da barragem são zonas que muitas vezes não são utilizadas.
E muitas vezes a barragem já tem a parte de transporte de energia também associada e que nem sempre está sempre a ser explorada no seu máximo, Claro. Por várias razões. E aqui a parte do solar poderia complementar Esta a fazer parte essa injeção já numa rede que existe e não precisarmos ter um outro custo Mais uma estrutura. para ter mais. Exatamente, portanto já conseguirmos Ligam-se ter a uma outras estruturas de armazenamento. portanto. Exatamente, exatamente. Ok. Aqui, portanto, qual é o mecanismo que escolheram que faz diferente dos painéis, não é? Fixos? É a questão da plataforma A em si, plataforma não é? em si ser rotativa e depois o próprio painel também ser... Levantar e baixar. Sim. Ok, portanto são estas duas coisas. É como se fosse a Terra. Há a rotação e a... Exatamente, e a exatamente. Como é que se chama? A rotação e a Translação. exato. Portanto, temos aqui os dois eixos, vertical e Exatamente, horizontal. exatamente. Boa. Aqui também os dois estão separados estrategicamente porque a água também, por ser um meio muito em constante movimento, não temos interesse em ter uma estrutura que está completamente rígida. Ah, claro. Porque depois ela vai começando a ter problemas mecânicos ao longo do tempo. E então, assim como temos os movimentos separados, conseguimos controlar e não ter uma estrutura tão rígida, haver um acompanhamento muito mais fluido da própria estrutura com o próprio meio que está em constante movimento. Mesmo a flutuar faz sentido, que a água vai... Sim, porque há sempre movimentos. Mas claro, que giro. Pensaram em tudo. Por alguma razão estou aqui para ganhar um prémio. Ou numa final. Há aqui uma pergunta se há uma solução que permite evitar o abate de árvores para a colocação de painéis e a ocupação do solo. Se acha que isto é uma solução viável para implementar em vez de painéis fixos? Sim, é assim, esta solução também acabou por ser pensada nesse sentido, que é cada vez mais existe uma necessidade de não ocupar o solo, que é algo muito importante. Claro, sim, a ocupação do solo se calhar não pensámos tanto na questão do sobreiro, é verdade, mas cada vez mais temos menos espaço ao nível terra, não é? Para outras utilizações, para a agricultura, por exemplo, foi um dos nossos pensamentos e até do próprio a preocupação do cliente. E, portanto, estarmos a transitar estas estruturas, esta forma de produzir energia para um lago que já não tem uma utilização à partida, prática, não é? Permite-nos tirar estas áreas da parte da terra e, portanto, isso pode compensar-se se nos aproximarmos ao Alentejo. A questão dos sobreiros faz sentido. No Alentejo faz sentido para muita coisa, porque tem a parte do controle da evaporação, que é importantíssimo numa zona que está muito seca, não é? Tem a parte toda, efetivamente, de tirar a ocupação do solo e pôr lá em cima. Conseguem na mesma manter a vida aquática a funcionar. Exatamente. Sim, faz todo sentido. Ok. Agora, será eficiente ter este sistema, esta plataforma, em tamanho mais mini para quem tem piscinas em casa? Essa parte não. Era bom, não era? Era bom, mas é difícil. Pronto, mas temos que pensar que um painel, à partida que nós recorremos painéis que existem no mercado, tem cerca de 2 metros por 1. Okay. Portanto, se pensarmos nisto e nas piscinas que costumamos a ter habitualmente certo, em casa, certo. Se calhar um painel ocupa-nos a piscina inteira. Exato. Portanto, nesse contexto não é. Mas, por exemplo, existem algumas coisas interessantes que podem ser pensadas, que lá está, para além de utilizarmos isto em reservatórios, também podemos tentar utilizar isto acoplada, por exemplo, a setores como a piscicultura, em que podemos fornecer alguma energia a uma estrutura que está sobre a água para fazer a alimentação dos animais, para fazer alguma proteção solar, por exemplo, fazer a Portanto, passagem... não se esgota apenas, como se já fosse pouco, em colocar esta plataforma numa albufeira, num espelho de água, mas podemos acoplar com outras atividades que possam existir a partir também de agora, nestes meios. É o limite, não é? Ou seja, tudo depende daquilo que nos for pedir para adaptar e para testar, não é? Sim, tirando a parte das piscinas, porque realmente é algo pequenino. Imenso. A quem fez essa pergunta, podem tentar falar com a Carla, mas já estamos aqui a dizer que não. É complicado. Ai, sim. Desculpa. Não faz mal. Ok, boa. Então, também mais minis. E a biologia, a importância da luz solar para a vida nos rios, lagos e albufeiras. Portanto, isto é aquilo que estivemos a falar há bocadinho, que dá efetivamente para haver luz solar na mesma. Exatamente. Portanto, quando se levanta os painéis ou a própria estrutura tem... A própria estrutura já tem algum afastamento, também porquê? Porque
o painel solar, para ter a sua máxima eficiência, não pode ter sombreamento entre ele. Claro. Se nós imaginarmos que os painéis estão uns atrás dos outros, de alguma forma... Estão assim, não é? Exatamente. Nós temos que garantir que há um afastamento entre eles para não ter... Portanto, esta sombra não pode estar aqui. Exatamente. Assim. Se este faz sombra para aqui, se o sol estiver aqui, estão a ver? Então tem que estar mais assim. Exato. Logo há aqui espaço no meio. Então a própria estrutura em si tem alguns espaços em que permite essa exposição solar. Ok, boa. E que já foi apontada muitas vezes por ser uma mais-valia em soluções que existem, semelhantes, porque são demasiado opacas, efetivamente. Portanto, porque são soluções fixas e são muito fechadas, estão todas... tornam-se muito opacas para o espelho d'água. Claro. Esta aqui tem essa vantagem. Porque vai-se mexendo, aquela zona não está sempre sem sol, nem... Sim, portanto, sim. há um pedaço do espelho d'água que temporariamente até pode ter sombra, mas passado umas horas está o sol outra vez. Não tem, exatamente. Ok, exatamente. De facto isto resolve muitos problemas. Ok. Portanto, se afetam a fauna e a flora, já estamos aqui a dizer que se alguma coisa até positivamente para criar abrigo, não é? E aqui a pergunta é se estes são os que estão em testes na barragem do Alqueva. E a última pergunta, não estão noutro sítio, não é? Estão noutro sítio, neste momento estão na Holanda. Boa. Mas no Alqueva não, é uma outra solução, é uma solução fixa e a nossa tem esta particularidade de ser uma solução rotativa. Que melhora muita coisa, como acabámos de ver, para além de ser mais eficiente, efetivamente, os tais 30% a 40% de energia, de absorção de energia, não é? Sim. Com um consumo menor de matéria-prima, porque se pensarmos estamos a consumir com um painel mais 30%. Certo. Portanto, se quisermos produzir o mesmo com uma solução fixa, conseguimos ter menos painéis instalados. Claro. Boa, Carla, incrível. Eu espero que ganhe. Vou ser muito honesta, não sei se posso dizer isto, porque estou a trabalhar com a European Patent Office, mas fico mesmo feliz que tenhamos uma representação tão boa portuguesa e que faça tanto sentido a tantos níveis, esteja tão bem pensado. Eu confesso que quando estava a ler algumas destas dúvidas pensei, bolas, eu vou fazer a pergunta sobre se isto afeta os ecossistemas marinhos e se calhar afeta, mas pronto, vamos ter de ver isto como uma externalidade. E fico muito feliz por ver que não, que isto foi pensado. Portanto, boa sorte. Vou ficar muito atenta a ver quando entrarem vocês lá no evento. Toda a gente vai poder ver este evento, ok? É dia 21 de junho. Eu vou deixar o link nas stories para poderem acompanhar e podem votar, ok? Existe voto do público. Portanto, Tugas, malta portuguesa, nós queremos fazer valer estes projetos, certo? Portanto, vão ao link e vão lá votar no site da EPO, porque vale mesmo muito, muito a pena. Obrigadíssima, Carla, mesmo muito obrigada. Obrigada.